Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o segundo princípio open closed ou aberto e fechado. Então, o que nos diz esse princípio? Ele nos fala que as entidades do software, sejam elas classes, módulos ou funções, elas devem ser abertas para extensão, porém fechadas para modificação. A gente vai ver como é isso de forma mais clara. Basicamente, quando fala em aberto para extensão, quer dizer que eu posso adicionar novas implementações de forma que eu estenda funcionalidades específicas. Então, ela tem que ser capaz de receber essas novas implementações. Porém, quando eu falo em fechada para modificação, o que eu quero dizer é que os componentes que implementam as funcionalidades fundamentais desse meu sistema, eles permanecem inalterados. Eu posso estender o sistema, adicionar implementações específicas, porém mantendo as funcionalidades fundamentais inalteradas. Como é que a gente pode fazer isso? A ideia é que, através desse princípio, a gente torne os nossos componentes resilientes à mudança. A gente permite a extensão sem alterar o que já existe. E a gente pode alcançar isso por meio de polimorfismo, ou utilizando o polimorfismo. Dessa forma, eu posso adicionar funcionalidades em classes filhas, e assim eu estaria estendendo e ao adicionar funcionalidades específicas sem alterar as classes mães. Então, ao alterar a classe base para acomodar uma funcionalidade nova, o que eu faço é criar uma classe derivada, uma classe filha. E assim eu evito que uma modificação necessária para adicionar uma funcionalidade ocasione em mudanças em todas as classes dependentes, ou as classes filhas nesse caso. E aí a gente vai voltar para o nosso exemplo para ver um caso de um software, de um código que está ferido esse princípio, e a gente vai refatorá-lo de modo que ele possa aderir a esse princípio. Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada nessa versão do programa. Então, aqui a gente tem a classe fatura, bem similar com do princípio de responsabilidade única. Tem a impressora da fatura, temos o livro, e aqui nós temos o nosso armazenador de fatura. E nesse caso, tem dois métodos: salvar em arquivo, salvar no banco de dados. O que aconteceria aqui se eu fosse adicionar uma terceira opção, salvar na nuvem, por exemplo? Eu teria que adicionar mais um método aqui. Já estaria infringindo o princípio de aberto e fechado. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar esse código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tornar essa classe uma interface. Vou renomear aqui o nome do arquivo também. E aqui vai ter somente o método armazenar que recebe uma fatura. E dentro do pacote que eu criei, eu vou criar então agora duas classes. Vou criar aqui a armazenador em arquivo. E aqui sim, simularia a funcionalidade que eu estou adicionando. E nesse caso, eu bastaria fazer ela implementar a minha classe armazenador. Teria que adicionar um método, obviamente, aqui e implementá-lo. Então, em um determinado momento, se eu quisesse adicionar funcionalidade para armazenar no banco de dados, eu criaria aqui armazenador
em banco de dados e, igualmente, poderia implementar a interface armazenador. Então, veja, nesse cenário, eu passei a adicionar duas funcionalidades e eu não precisei alterar o código que eu tinha antes. Eu apenas adicionei classes filhas, no caso, classes que implementam a interface, e não precisei alterar a interface armazenador. O que eu poderia fazer aqui é deixando essa interface ainda mais genérica. E aqui, eu não precisaria desses dois arquivos. Para o seguinte, eu poderia criar uma outra interface, armazenador fatura, por exemplo. O que ela faz? Ela vai estender a minha interface armazenador de fatura. Temos que importar aqui. Eu posso ter, por exemplo, da mesma forma, um armazenador de livro. E na mesma lógica. Dessa forma, à medida que eu for tendo mais entidades para armazenar, eu poderia ter até uma classe diferente de persistência e armazenamento, e tomaria conta do armazenamento de mais de uma entidade. Nesse caso aqui, eu poderia ter private armazenador de fatura, aqui, armazenador livro, e poderia fazer esse trabalho através do construtor. Qual é a vantagem aqui? Como eles são uma interface, eu poderia, por exemplo, ter um armazenador de fatura e salvar ela num arquivo. Bastaria o quê? Eu criar uma classe que implemente essa interface, e aí eu salvaria uma fatura no arquivo, fatura no banco, e veja que eu estou usando aqui a interface armazenador de fatura. Então, poderia usar a hora do banco, a hora do arquivo. E sempre que eu precisar adicionar uma nova opção de armazenamento, eu não preciso alterar a classe que já existe, eu apenas estendo a classe de armazenador, escolhendo a entidade e implementando os armazenamentos que eu quero, respeitando assim o princípio de aberto e fechado.